Deus, em nome de Jesus, não há nada que o homem possa fazer para mudar aquilo que precisa ser mudado em nós, ó Pai. Não existe técnica, não existe modelos, só aquele que criou o coração pode transformar o coração. E nessa noite nós queremos declarar que o nosso coração é terra boa, que a Tua palavra vai cair, Pai, e vai produzir a 100 por 1, ó Deus. Nós queremos dizer que nossas mentes estão cativas ao Senhor. Nós somos grandemente amados, profundamente abençoados, ó Pai. Nós somos profundamente favorecidos pelo Senhor, por causa daquilo que Cristo fez na cruz. E pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia com algo novo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você já entendeu profundamente por que Jesus veio morrer na cruz? Por que Jesus veio aqui na terra morrer na cruz? Se a gente falar assim, a grosso modo, nós vamos dizer porque o homem estava separado de Deus, nós estávamos mortos em nossos pecados, completamente amaldiçoados. Quando o homem caiu, ele se tornou filhos das trevas. Tanto que Jesus fala para os fariseus assim: tu tens o pai, vocês têm o pai, o diabo. Éramos pecadores tremendos. E não se engane com isso. Existem pecadores perversos e pecadores tranquilos, mas tudo é pecador. Então Jesus, ele veio aqui com essa obra. E eu quero te perguntar para você que está aqui nessa noite: existe alguma possibilidade de um pecador que morreu em pecado morar no céu? Existe alguma possibilidade de entrar pecadores no céu? A resposta é não. O reino do Senhor é um reino de justiça, de paz e de alegria. O seu trono é um trono de retidão, um trono de equidade. Resumindo para você também a grosso modo, no céu só entra justo. Fala assim comigo: no céu só entra justo. Não entra pecador no céu. Ninguém morre pecador e chega lá, fica bonzinho e ele dá um jeitinho brasileiro e entra no céu. Não existe isso. Então o propósito de Cristo morrer na cruz por nós foi que Ele perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com o Pai. A Bíblia diz que nos fez nova criatura, nos fez filhos de Deus. Então esse foi o propósito de Cristo morrer aqui. Então depois de você entregar sua vida a Cristo, aqui entra, por que eu estou te dando essa direção? Porque eu estou te dando esse pano de fundo, para você entender a palavra hoje. Se no céu não entra pecador, se Cristo veio morrer, o homem pecador, então depois que você entrega a sua vida a Jesus, é possível você ainda ser um pecador? Como você entraria no céu sendo um pecador? O que Cristo fez e o que a igreja prega é apenas uma pequena parte que é maravilhosa. Quando a gente fala que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos salvar, irmãos, isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Mas isso não parou aí. Isso não foi só aí. Deixa eu ler um texto para você. Hebreus capítulo 2, verso 10. Diz assim: ao levarem muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante ao sofrimento, o autor da salvação deles. Então Cristo, mediante ao sofrimento, Ele se tornou o autor da nossa salvação. Para quê? Para nos salvar sim, mas olha o que o texto diz no começo: ao levar muitos filhos à glória.
Quando você pensa que a obra de Jesus na cruz foi só para te salvar, você só está entendendo uma pequena parte do Evangelho. Deixa eu te explicar. A religião sempre te ensinou, a mídia sempre te ensinou, a televisão sempre te ensinou, as piadas sempre te ensinaram que lá no Éden, no jardim do Éden, Adão e Eva viviam nus. Não é isso que você sempre aprendeu? Que eles viviam nus, igual aquele filme Largados e Pelados. Aquilo é um inferno, né, irmão? Você já assistiu aquilo? Deus me livre. Então, você cresceu aprendendo que Adão e Eva viviam nu no jardim do Éden. Fala para a pessoa do seu lado assim, fala, não deixa ele falar não, fala assim, te enganaram. Deixa o versículo aqui para mim. De Hebreus. Jesus, ele morreu para te salvar, mas um dos motivos que Jesus morreu para te salvar foi para te levar os filhos de volta à glória. Se foi para levar o filho de volta à glória, é porque havia perdido a glória. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. Eles estavam revestidos com a glória de Deus. Eles só viram que eles estavam nus depois que a glória saiu deles. Se Deus olhar para você agora, Ele te vê nu, mas você está revestido de roupa. Então Adão e Eva, eles estavam revestidos da glória de Deus no Éden. Eles estavam revestidos da plena glória de Deus. Então, quando eles pecaram, eles viram que eles perderam o quê? A glória de Deus. E quando eles perderam a glória de Deus, eles viram que eles estavam nus. Então, Cristo, Ele não veio só te salvar, Ele veio restituir o homem à glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu quero entrar agora na palavra, sobre esse assunto. Porque isso é muito mal ensinado. E o tema da palavra é esse aqui hoje. Hoje eu estou fazendo um... Você é justo ou você é pecador? Deixa eu te falar, se você é pecador, deixa eu te falar, você já está fora do céu. Não adiantou Jesus morrer por você, porque no céu não entra pecador. Aí eu sei que a sua cabeça vai dar um bug agora, mas o Espírito Santo vai te trazer clareza nessa noite. Deixa eu ler um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Olha o que Jesus fez. Ele se tornou pecado por nós. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justos diante de Deus. Fala assim comigo, para que? Por que Jesus morreu? Para que eu me tornasse justiça de Deus. Eu sei que vai ser muito forte o que você vai ouvir hoje, principalmente você que não está acostumado. A igreja já está ouvindo isso mais ou menos há uns 3 anos. E a gente faz sempre uma recapitulação, porque isso é o centro do Evangelho. Não adianta caminhar muito se você esquecer da justiça. Então o texto está dizendo que houve uma troca no Calvário. Eu não estava no Éden, mas eu também não estava no Calvário. Eu herdei a natureza de Adão pecaminosa. Isso é injusto, porque eu não estava lá. Mas eu também não estava no Getsemane, não estava no Calvário. Então houve uma troca aqui. Jesus pegou tudo que era meu, pegou todos os meus pecados. Irmão, deixa eu falar, isso aqui não é visão da nossa igreja não, tá? Isso aqui é Bíblia. Ele pegou todos os nossos pecados, para que nele eu me tornasse justiça de Deus. É isso que esse texto está dizendo. Então, diferente, né, do que muitas pessoas pensam, eu quero afirmar para você nessa noite, no céu só entra justo. Então você vai se movimentar
pela visão que você tem sobre você. Vou repetir isso para você. Você vai se movimentar pela visão que você tem sobre você. E como que você se vê? E você precisa entender como Deus também te vê. Então, contrariamente à opinião popular, como crente, você não é mais pecador. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, vou dar de novo, porque nunca custa relembrar. Quantos aqui já fizeram em casa aquele pão feito em casa, aquele pão maravilhoso? Bate o pão e faz um pãozinho feito uma massinha. Levanta a mão aqui quem já fez pão feito em casa. Algumas pessoas. Amanda, você já fez pão feito em casa? Você é padeira, minha filha? Mas você já fez pão, mas não é padeira. Quem é padeiro? Quem faz pão todo dia. Grave isso, porque isso vai ser libertador para a sua vida. O fato de você fazer um pão em casa não quer dizer que você é padeiro. Eu estou dizendo aqui para você que, contrário à opinião popular, como crente em Jesus, você já não é mais pecador. Preste atenção. Eu não estou dizendo aqui que você não é mais capaz de pecar. Não é isso que eu estou falando. Existe uma diferença em pecar e ser pecador. Nós ainda pecamos, mas mesmo quando pecamos, devemos lembrar dessa troca que foi feita no Calvário, que nós nos tornamos justiça em Cristo. A Bíblia diz que você foi feito justiça de Cristo, justiça em Deus em Cristo Jesus. Esse texto que nós estamos lendo aqui, ele é claro. Cristo pegou os meus pecados para que eu fosse tornado justiça de Deus. O que é a justiça? Eu sou justificado, eu sou justo, não existe mais condenação sobre a minha vida. O preço foi pago. Então Deus, de modo algum, te vê separado de Cristo. Agora presta atenção, a sua capacidade de andar de uma vida de pureza, porque qual é o drama dos crentes? Depois que entrega a vida para Jesus, andar em vida de santidade, porque ele vai lá e lê assim, sede santo porque eu sou santo. Irmão, se você não for santo, você não vai receber a sua bênção. Então, queridos, a capacidade, de você andar uma vida de pureza e justiça será determinada pela convicção de que você já não é mais um pecador, mas sim, como a Bíblia diz, uma nova criatura que foi declarado justo em Cristo. Você e eu fomos purificados pelo sacrifício de Jesus. Então, se você quiser vencer o pecado, você precisa entender que você é justiça de Cristo. Nós temos aqui, e poderíamos fazer aqui agora, chamar aleatoriamente aqui, pessoas aqui, que não conseguiam vencer pecados, por anos e anos não conseguiam vencer seus pecados, até ele entender que ele é a justiça de Cristo, e ele começar a declarar, quando ele acabava de pecar, ele declarar que ele era a justiça de Cristo. Pessoas fumando, com cigarro na mão e falando assim, eu sou justiça de Cristo. Pessoas com computador olhando pornografia e dizendo assim, eu sou justiça de Cristo, eu sou justiça de Cristo. E assim, nunca mais fumaram. Nunca mais fizeram pornografia. Porque se você tiver convicção que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que você foi aperfeiçoado, o Espírito Santo faz a obra na sua vida. Não deixe que ninguém invalide a palavra de Deus. Não importa quais as credenciais que as pessoas apresentem a você. A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. A justiça de Cristo, nós somos justiça de Cristo. Todos estamos sujeitos ao pecado, sim. Mas a palavra de Deus diz que nós somos justiça de Cristo. Ninguém está falando aqui que você não vai pecar. Mas a Bíblia diz que nós nos tornamos justificados. Então, nós fomos justificados como? Pela fé, número 1. Nós somos justificados pela fé. A palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé. O que isso significa? Se você não entender isso, querido, você nunca vai conseguir servir a Deus, porque você sempre vai estar se condenando. O que significa ser justificado pela fé? Significa que a nossa justiça não depende do nosso comportamento, mas a justiça é um dom de Deus que foi nos dado em Cristo. A justiça é um presente. Ele tomou o meu lugar na cruz e Ele me presenteou. Ele me deu a possibilidade de se tornar justo em Cristo Jesus. E lembre-se sempre isso,
Eu não estava no Éden quando eu fui pecador. Mas todo mundo aceita que é pecador, mas não consegue aceitar o que Cristo fez no Calvário. Porque agora a nossa justiça é Cristo. Então nós não devemos mais nos mover como pecadores. Se o texto diz que Jesus morreu para nos tornarmos justiça de Cristo, de Deus, então nós não devemos mais nos mover como pecadores. Nós devemos nos mover como justos em Cristo. Nós devemos entender que nós somos justiça de Cristo. Quando você diz que você é pecador, é admitir uma mentira poderosa. Quando você diz que você é pecador, é como jogar gasolina no fogo. Nós criamos uma profecia autorrealizável. Quando você declara que você é pecador, não existe chance nenhuma para você se libertar do pecado. Por quê? Porque o diabo te engana aí. Porque quando você errar, você vai dizer assim: você já disse isso, eu já disse, todos que estão aqui já disseram isso que eu vou falar aqui agora. Todos nós somos pecadores, né? É normal, né? Quem não peca, né? Se você achar que você é pecador, se você se mover como um pecador, todas as vezes que você quebrar, transgredir, para você vai ser normal, porque você é um pecador. E o que o pecador faz? Peca. Agora, quando você se move como justiça de Cristo, você entende o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Você se move como justiça em Cristo. Quando você pecar, você vai fazer: ei, tem algo errado. Eu não sou pecador. Eu sou justiça de Cristo. Mas errei de novo. Ei, peraí. Eu não sou pecador. Eu sou justiça de Cristo. E milagrosamente, o Espírito Santo vai transformando a sua vida. Agora, toda vez que você peca, não, é normal, porque todo mundo é pecador. Você realiza uma profecia, sabe, autorrealizável na sua vida. Então entenda, se você acredita que é um pecador, se você acredita que você é um pecador, sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai ter fé para pecar. Porque pecador, peca. Ainda mais se você tem uma boa desculpa. Sempre que você pecar, você vai sentir que nada pode ser feito, porque isso é da natureza de um pecador. E o que Cristo fez na cruz para você não tem valor nenhum. E aí deixa eu te falar, no céu não entra pecador. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz, para que Ele pegou os meus pecados, os seus pecados, para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. Então a forma como você se vê, vai determinar como você vai andar. Então se você acredita que você é um pecador, você vai ter uma série de evidências para provar que você está certo. Se é assim que você se vê, fica tranquilo, irmão. Vai ter um monte de gente para te condenar, vai ter a sua consciência para te condenar, vai ter milhares de situações para provar que realmente você é um pecador. Você vai ver pessoas, vão dizer palavras, mas deixa eu te falar, Jesus não morreu para que você seja pecador. Jesus morreu para que nós fôssemos justiça de Deus, nos tornássemos justos. Eu e você precisamos decidir em quem nós vamos acreditar. Você precisa decidir em quem você vai acreditar. Depois de você ouvir essa palavra, é muito importante você entender que você é a justiça de Cristo. É muito importante de você entender o Romanos 8:1, que diz que nós somos uma nova criatura. Jesus não veio aqui, querido. Presta atenção, Jesus não saiu do céu dele, da glória dele, para passar o que ele passou aqui. Eu ficaria horas te dizendo o que ele passou aqui. E é coisas piores do que a gente possa imaginar. Entendeu? Para depois, no final de tudo, depois que ele morreu por você, você dizer assim: eu sou pecador. É muito importante você entender que você é uma nova criatura.
como o Raí leu aqui, o próprio Espírito de justiça, o próprio Espírito do Cristo veio habitar em nós. E nós nos tornamos uma justiça de Cristo. Quando você entende isso, você começa a andar de acordo com essa verdade, e não com a mentira que você é um pecador. Quando você entende que o Espírito Santo habita dentro de você, quando você entende o que Cristo fez na cruz, você começa a andar nessa situação, e a sua performance, a sua conduta, ela se torna totalmente diferente. Aí você não vai lutar mais para que a palavra de Deus seja verdade, mas você vai descansar na verdade da palavra de Deus. Você precisa decidir nessa noite, se você quer sair daqui achando que você é pecador, para justificar todos os seus erros, ou se você vai aceitar o que Jesus fez na cruz por você. Mas a pergunta é interessante nessa noite: como, pastor, nós nos tornamos pecadores? Nós precisamos entender isso. Como que nós nos tornamos pecadores? Eu dou esse exemplo aqui, mas sempre tem visitante, eu gosto de dar de novo. Domingo passado mesmo eu falei sobre isso no tema. A sua filha está lá na sua casa, ela tem 50 bonecas. Tem boneca de tudo quanto é jeito. E lá no canto tem uma bonequinha sem cabeça e sem braço que ela nem liga mais. Aí a filha da vizinha chega na sua casa e vai lá e pega aquela bonequinha sem cabeça que não tem braço. Sabe o que a sua filhinha vai falar? É minha. Ela nem ligava mais, mas é dela. Porque nós já nascemos com a natureza de Adão. Como que isso aconteceu? Quando você vê a história de Pedro, Pedro cometeu o mesmo pecado de traição de Judas. Pedro negou Jesus da mesma forma que Judas negou. Mas ele se permitiu ser amado pelo Senhor. Isso faz toda a diferença. Muitos são como Judas. O que Judas fez? Ele quis fazer justiça, punindo a si mesmo pelos seus próprios pecados. Ele foi lá, pegou uma corda, se amarrou lá numa árvore lá, aí pulou, morreu enforcado? Não, Judas não morreu enforcado, a corda quebrou, ele se estribuchou todo lá embaixo. Só se ler Atos 2 que vai falar isso. Porque ele quis resolver os pecados dele com as próprias forças dele. Se você também age assim, você está andando pela justiça própria. A mãe de todos os pecados é a justiça própria. A mãe de todos os pecados é a justiça própria. O Senhor odeia a justiça própria. Você lê aquela história que Jesus, ele está andando assim, aí ele olha uma figueira bonita, e ele vai lá comer fruto, não tem fruto, ele amaldiçoa a figueira. Por quê? Aquela figueira, a figueira simboliza a justiça própria na Bíblia. Aquela figueira estava no tempo de estar seca. Ela não era tempo de estar florida. Ela não era tempo de estar verde, mas ela estava verde, como se tivesse muitos frutos. Todo mundo que tem justiça própria é assim. Ele é seco, mas ele está verde, está bonito, igual um pavão. Mas ele não tem frutos. Quando Jesus vai lá, não tem frutos. Aí você volta para a Bíblia, vai lá no Éden. Adão e Eva, bacana, perdeu a glória. Quando eles perderam a glória, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles pegaram a folha da figueira e fizeram para eles, uma roupa. Tentaram pegar o pecado deles e maquiar o pecado deles com a justiça própria deles. Não foi tão, não teve tanto problema assim não, tá Jesus? Aqui nós nem tão pelado mais, fizemos uma roupinha para nós. Isso tipifica as obras humanas, tentando se justificar diante de Deus. Todo mundo que tenta se justificar com as suas obras humanas de Deus, está debaixo de maldição. Então eu te aconselho nessa noite, amaldiçoe toda a justiça própria na sua vida. Renuncie toda a justiça própria diante de Deus. Apropie-se da justiça que vem de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, 19, diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só, Adão,
por causa de Adão, de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por causa de Adão, de que Adão fez, nós nos tornamos pecadores. Mas o texto diz assim: assim também, por meio da obediência de um homem só, Jesus, muitos serão feitos justiças de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Olha que interessante aqui agora. Olha que interessante esse texto. O texto está dizendo que por causa da obediência de um só homem, né? Nós sabemos que todos foram feitos pecadores. Mas por causa da obediência de um homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Por que não é todos serão feitos justos? Muitos, mas não é todos. Porque precisa crer. Se você decidir sair daqui pensando que você é pecador, é isso que você vai ser. Porque a gente acredita no que o primeiro Adão fez. Mas esse texto é muito claro, irmão. Assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos, todos nós fomos feitos pecadores. Assim também por meio da obediência de um único só homem, Jesus Cristo. Jesus, ele trouxe o antídoto do pecado. Mas ele não veio aqui só para te perdoar, ele veio para te trazer a glória de Deus, ele veio para te fazer justiça de Deus, justificado em Cristo Jesus, aleluia. Nós nos tornamos pecadores por causa do pecado de um só homem. Você e eu, aprenda isso, você não é pecador por causa dos seus pecados que você comete, não, irmão. Você acha que você é pecador por causa dos pecados que você comete? Não. Você é pecador porque você herdou a natureza de Adão. Você herdou essa natureza, todo homem herdou essa natureza, por isso você peca. Você não é pecador porque você peca porque você já nasceu pecador. Não foi o seu primeiro pecado que te fez pecador, não. Isso já estava no seu DNA quando você nasceu. Não existe possibilidade alguma de homem nenhum pagar por isso. Não existe preço que alguém consiga pagar. Não existe mandamento que você possa obedecer. Não existe as obras que você possa fazer. Não existe nada que você possa fazer para pagar esse pecado. Um justo teve que morrer. E foi Jesus. Para quê? Para que eu e você crescêssemos. O nosso papel é só crer. Você não estava no Éden para se tornar, você não estava no Éden para se tornar pecador, mas você também não estava na cruz para morrer. Nós apenas cremos naquilo que Cristo modificou. Então isso parece injusto, mas Cristo fez isso. Porém Deus mostrou a sua justiça para nós, fazendo justiça por causa da obediência de Cristo. Nós nos tornamos justos, irmão. Nós nos tornamos justos e vamos entrar no céu porque somos justos, mas não é por causa das nossas obras, é por causa da justiça que Cristo fez por nós. Você não vai entrar no céu porque você orou, porque você foi bonzinho, porque você deu dízimo, porque você veio à igreja, porque você obedeceu os mandamentos de Moisés. Você não vai entrar no céu por nada disso. Você vai entrar no céu porque Jesus Cristo morreu para nos fazer justiça. E eu falo você porque eu creio que todos que estão aqui creem em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Não existe super-homens, irmão. Não existe superpoderes. Não existe super-pastores. Todos nós estamos debaixo da mesma unção, que é o que Cristo fez no Calvário por nós. O que existe é quem tem revelação disso. Então nós nos tornamos pecador por isso, mas nós nos tornamos justos. Nós herdamos o pecado de Adão. Agora você pode herdar a justiça de Cristo. Fala assim: eu tomo posse da justiça de Cristo. Para ensaio foi muito bom, mas fala assim: eu tomo posse da justiça de Cristo. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia!
Isso muda tudo, irmão. Isso muda tudo. Quando você pecar, não fale que você é pecador. Quando você pecar, fale assim: eu sou justiça. Você vai ver as coisas mudando na sua vida. No tempo que você era pecador, lembra quando você era pecador? Nossa, pastor, não sou mais não, você é justo. Mas no tempo que você era pecador, certamente você fazia boas obras. Talvez você deu comida para pobre, talvez você ajudou enfermos, talvez você fez ação social boa no Natal, talvez você fez coisas muito boas, obras muito boas, quando você, antes de você aceitar Jesus, quando você era pecador. Agora deixa eu te falar, essas obras te fizeram justos diante de Deus? Existe alguma obra, você já fez procissão, caminhando, de joelho, já acendeu vela, já fez um monte de coisa, já deu comida para pobre, já, isso te fez justo diante de Deus? Sim ou não? Não, porque as suas obras, as minhas obras, não têm poder para pagar o preço da herança que nós tínhamos de Adão. Só a morte de um justo podia fazer isso. Agora presta atenção, existem pecadores decentes. Fala assim comigo, decentes. Existem pecadores decentes e existem pecadores malignos. Existem pecadores que pecam todos os dias, mas são pessoas boas. E existem pessoas malignas. Mas deixa eu te falar, todos dois são pecadores. Não adianta ficar medindo a iniquidade e os pecados. Porque a Bíblia diz que todos os pecadores estão mortos. Não existe um mais morto do que o outro. Nossa, esse aqui é mais morto que aquele lá. Não. Todos pecaram. Todos pecadores estão separados, estão mortos. Todos necessitam igualmente de receber a vida e a ressurreição. Jesus falou assim: eu sou a vida e a ressurreição. Tem gente achando que é a ressurreição só lá de quando Jesus voltar. É a ressurreição porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós precisamos ressuscitar. Então não existe mais morto ou menos morto. O que o primeiro Adão fez é tão poderoso. O que o primeiro Adão fez é tão poderoso que você não pode desfazer com as suas próprias obras. Não existe possibilidade de você desfazer com as suas próprias obras o que o Adão fez. Você não pode mudar a sua posição de pecador. Mesmo fazendo boas obras, você vai continuar sendo pecador. Estou falando para quem não aceitou Jesus. Porém, o mesmo princípio continua valendo depois que você recebe a justiça de Cristo. Uma vez que você recebeu a justiça de Cristo, não somos mais pecadores. Eu te disse no começo, isso não quer dizer que nós não podemos pecar. Você pode até fazer um pão em vez em quando aí, irmão, mas você não é padeiro. Assim como você não pode desfazer o que Adão fez com as suas obras, você não pode invalidar a justiça de Cristo quando nós recebemos a Cristo. Ainda estamos sujeitos ao pecado? Sim. Podemos ainda pecar? Sim. Mas não podemos viver como pecadores. Não podemos viver como isso fosse algo normal. O pecado não pode mais mudar a nossa posição de justo. É aí que as pessoas erram. O poder do pecado não é maior do que o poder da justiça de Cristo que foi nos dada. As pessoas acham que elas são cristãos agora. Pecou, perdeu. Pecou, acertou de novo. Acertou de novo, perdeu. O pecado não pode mudar a sua posição de justo, porque o poder do pecado não é maior que o poder da justiça de Cristo que nos foi dada gratuitamente. Nunca julgue a sua posição pelo seu comportamento. Esse é um outro erro que a maioria dos crentes cometem. Eles julgam a sua posição pelo seu comportamento. Se o comportamento dele não está bom, ele acha que ele deixa de ser filho. Irmão, a Bíblia diz que um menino chegou para o pai dele e falou assim: me dá meu dinheiro, que eu vou embora. O senhor não faz festa nessa fazenda?
aqui não tem nada para fazer, isso aqui está muito brega, me dá minha grana que eu vou vazar. E a Bíblia diz que ele vazou. Pegou o dinheiro dele, noitada, Red Bull, só Deus, vibe a noite toda. Largou o pai para lá, abandonou a fazenda, abandonou a casa, abandonou tudo, até que o dinheiro acabou. O comportamento dele era bom ou ruim, irmão? Ruim. Mas ele lá querendo comer a lavagem dos porcos, lá ele falou, você sabe uma coisa? Vou voltar para a casa do meu pai, vou chegar para ele e falar assim, pai, deixa eu ser só um empregado, porque na casa do meu pai, na casa do pai, irmão, é bênção demais. Quando ele chegou lá, o comportamento dele era horrível, mas o pai dele pegou o anel, colocou no dedo dele, pegou a sandália, pegou a roupa, porque o comportamento dele não mudava a posição de filho. Seu filho pode fazer o que quiser na sua casa, você pode até mandar ele embora, mas a hora que ele voltar, ele vai continuar sendo seu filho. Se nós que somos maus sabemos fazer isso com os nossos filhos, imagina o nosso pai que mora no céu, nosso pai do céu. Então presta atenção, o seu mau comportamento não muda a sua posição de filho. As pessoas acham que porque elas pecaram, elas não são mais filhos. Elas vieram na oração, elas são filhos. Não sou mais filho, sou filho. Vim na oração, sou filho. Olhei a mulher no banner pelada, não sou mais filho. Fui na igreja domingo, sou filho. Roubei na minha empresa, não sou mais filho. Isso é meninice, irmão. Isso é meninice. Isso é menino que era para estar comendo feijoada e está tomando leitinho ainda. Não olhe para o seu comportamento, a sua posição não muda. Mas sempre, presta atenção, sempre julgue o seu comportamento baseado na sua posição. Eu sou filho, tenho oportunidade de roubar na empresa. Não, mas isso não é um comportamento de filho. Eu sou filho, mas tem uma menina de programa me chamando. Não, mas isso não é comportamento de filho. Eu sou filho, mas vou contar só essa mentirinha. Isso não é comportamento de filho. Porque agora você é justiça de Cristo. Então, querido, não julgue a sua posição pelo seu comportamento quando você errar. Você não deixa de ser filho, mas sempre julgue o seu comportamento se você está agindo certo, como um filho. Será que como filho que eu sou agora, depois de Cristo ter morrido na cruz por mim, será que esse comportamento que eu estou tendo é razoável para um filho de Deus? Será que essa atitude que eu estou tendo é perfeita para aqueles que são filhos do rei? Julgue sim o seu comportamento pela sua posição. A sua posição é que você é justo. Então declare que o seu mau comportamento inadequado, não pode roubar a sua posição de justo. Mas nunca faça o contrário, não rejeite a sua posição de justo, porque você teve um comportamento errado. Quando você errar, irmão, entenda, isso não faz parte da minha vida, porque agora eu sou justiça de Deus. Isso não é licença para você pecar, como alguns dizem. Então quer dizer que agora, já que isso não muda minha posição de filho, então quer dizer que eu posso pecar. Querido, pessoa que fala isso nunca teve um encontro com Cristo. O crente que fala isso nunca, ele teve um encontro com a religião, ele gosta de uma igreja, ele gosta de discutir assunto teológico, ele gosta de ficar no Instagram botando porcaria, ele gosta de se achar, ele é cheio de coisa, menos filho de Deus. Porque a Bíblia diz que quando você entrega a sua vida a Cristo, irmão, o Espírito Santo vem morar dentro de você e você passa a ter alergia ao pecado. Você não suporta mais o pecado. Romanos capítulo 6, verso 14. Pois o pecado não vai te dominar mais, porque você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor Jesus. Querido, se tem um pecado que continua te dominando, são duas situações. Uma,
Ou você não entregou sua vida para Jesus ainda e você precisa de uma transformação. Você precisa que o Espírito Santo entre dentro de você. Ou você já entregou a sua vida para Jesus, mas você ainda não começou a declarar que você é justiça de Cristo. Você não vive como um filho, você não vive como justo. Por quê? Porque o pecado não nos dominará mais. Irmãos, isso aqui é a Bíblia que está falando. Isso aqui não é a tradução que eu inventei, não. A Bíblia, a sua Bíblia que está dentro da sua casa, a sua Bíblia que talvez você não lê ela mais, ela está dizendo que o pecado não vai te dominar, porque você não está mais debaixo da lei de Moisés, você está debaixo da graça do Senhor Jesus. Não é opinião pastoral, é o que a Bíblia está nos ensinando. O problema é que pensamos que nós somos justos somente quando nós confessamos o nosso pecado. Confessar pecado não te faz justo, irmão. Confessar pecado não te faz justo. O que te faz justo é o sangue de Jesus Cristo. E para encerrar nessa noite, nós nos tornamos pecadores porque Adão fez o que fez. Nós nascemos com essa natureza. Mas Cristo veio e morreu por nós. E a Bíblia diz que Ele nos deu o dom da justiça. Fala assim comigo, o dom da justiça. Você sabe o que é um dom, irmão? Você sabe o que é um dom? Ah, sei, irmão. É o irmão dom de língua, dom de profecia. Dom é um presente. Fala assim, dom, presente. Hoje eu cheguei aqui e recebi um dom. A irmã chegou para mim e falou assim, aqui pastor, o morango do amor. Engraçado que eu sou o último a saber de tudo dessas coisas que eu não acompanho. Está todo mundo falando morango do amor, morango do amor, morango do amor. Não sei nem o que é, achei que era uma música que tinha lançado, né? Aí falei, isso aqui que é o morango do amor? Eu falei, nossa vida, que grandão. Nunca vi morango desse tamanho. Chamei o Raí, chamei meu filho, me ajuda a comer isso aqui. Isso é um dom, isso é um presente. Você herdou a natureza de Adão quando ele pecou. Romanos capítulo 5, verso 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, aleluia. Oh, meu amado, a graça reina pela justiça, para nos conceder vida. A maioria dos crentes vivem derrotados por acharem que a sua justiça depende do seu comportamento. O que nós mais temos aí fora é crentes desviados, porque eles não conseguiram na religião ter um comportamento que agradasse os líderes. E eles acharam então que eles não têm condições, não são dignos de estarem aqui. Eles preferiram chutar o pau da barraca. A maioria dos crentes vivem derrotados porque acham que a sua justiça depende do seu comportamento. Assim, quando eles se comportam bem, eles acham que eles são justos. Mas quando eles se comportam mal, eles acham que eles são pecador. Assim, a sua justiça é algo que depende exclusivamente do seu comportamento e das suas obras. Era assim no Velho Testamento. E é assim até hoje, ensinado para muitas pessoas, que a sua justiça depende do seu comportamento. Mas essa não é a verdade da nova aliança. Eu sou justo porque Jesus Cristo, a justiça de Cristo foi transferida para mim, como nós já lemos os versículos. E quando eu caio, pastor, o que é que eu faço, pelo amor de Deus? A resposta é simples. O Espírito Santo é a justiça de Deus em mim e em você, certo? O Espírito Santo veio morar dentro de nós. Se Ele não deixou de habitar em você, tampouco você deixou de ser justo. Você acha que quando você peca, o Espírito Santo sai de você? Quando você ora, ele volta para você? A Bíblia chega a dizer assim, não entristeçais o Espírito Santo. Ele pode se entristecer dentro de você, mas ele não sai de você. Se o Espírito Santo não saiu de você, por que ele não saiu de você? Ele não saiu de você porque ele foi selado. E algo selado tem que chegar no destino.
só pode abrir quando chegar no destino, e o destino é o céu. Então ele não pode sair de você, porque ele te selou. Ele pode se entristecer, mas ele não pode sair. Então, meu querido, se ele não saiu de você, por que ele deixou de ser justo? Você deixou de ser justo. Agora tem um monte de crente que ouve isso e acha que agora pode viver uma vida porca, com mentiras, com um monte de coisa. Deixa eu te falar, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. É impossível um crente viver dando calote. É impossível um crente viver mentindo. É impossível um crente viver enganando os outros. É impossível um crente viver em adultério. É impossível um crente viver debaixo de mentira. É impossível, porque o Espírito Santo vive dentro de você. Foi um dom, foi um presente. Veja o que a palavra de Deus diz em Lucas, em Tiago 5,16. Eu amo esse texto. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para sejam curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Fala assim, a oração, fala forte, a oração de um justo é poderoso. Eu amo esse texto. Muitos leem isso e falam assim, se eu pudesse encontrar um justo para orar por mim, porque a oração do justo é poderosa. Mas que tal você colocar o seu nome na frente de Tiago 5,16? Eu fui feito justiça, eu sou justiça, eu sou justo, e a minha oração tem muito poder. A Bíblia diz nesse contexto aí, que Elias era um homem como nós, cheio de problemas, mas ele orou por 3 anos, não choveu. Depois ele orou, choveu. Sabe, querido, você foi feito justiça, porque Cristo tornou a sua justiça. Você foi feito justo, porque Cristo nos justificou. Somente, sabe, assim, descansando nessa verdade, que você vai encontrar a perfeita vitória na sua vida. A religião quer te suprimir, a religião quer te afundar, ela quer te cobrar algo que ela não faz. Foi assim com Jesus. Jesus falou assim, vocês colocam peso nas pessoas que vocês não conseguem carregar. Vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas são podres por dentro. Foi assim com Jesus. Jesus chegou para os fariseus, para os doutores da lei, aqueles que mais entendiam de tudo, e falou assim, olha, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas antes ele regaçou eles, falando assim, eu sou a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava falando para os homens que achavam que tinha a verdade, que eles precisavam conhecer a verdade. Quem é a verdade, irmão? A verdade não é um dia que você guarda. A verdade não é uma comida que você deixa de comer. A verdade não é um local que você vai. A verdade é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar, que nos deu como presente para as nossas vidas. Sabe, querido, quando você entende isso, você pode descansar. Todos os dias eu recebo muitos testemunhos. Hoje eu recebi um, mas eu não posso contar porque eu ainda não recebi da pessoa que aconteceu. Eu recebi de terceiros que autorizou, mas eu não recebi. Mas seria perfeito para pregar aqui hoje. Seria perfeito chamar esse casal para eles darem o testemunho deles aqui hoje. Pau quebrando, a pessoa decidiu descansar na verdade de Jesus, que ele era justiça. E o diabo totalmente envergonhado. Sabe, queridos, enquanto você tentar fazer com as suas mãos, com as suas forças, você só vai ter cansaço. Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça. Romanos 5,17. Ele trocou os pecados pela sua justiça. Se pela transgressão de um só reinou a morte no meio dele. Olha só, esse versículo para mim, nós fizemos uma série de palavras desse versículo, acho que foi 3 palavras que nós pregamos sobre esse tema aí. 3 domingos, para mim é um dos versículos mais doidos da Bíblia. Se pela transgressão de um só, Adão,
a morte reinou por meio dele. Olha como é que começa, irmão. Olha o superlativo. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você vai jogar a cadeira para o alto, como você já ouviu a série de palavras, você nem liga mais. É assim, a gente acostuma com tudo. Você vai no circo, antigamente, quem tem mais de 40 anos aqui, irmão? Levanta a mão. Pouca gente. Antigamente você ia no circo, aí tinha um ônibus lá assim, ó, um ônibus velho. Aí eles falaram assim, tem a mulher que vira gorila. Gente, como é que a mulher vira gorila? E a gente tinha aquele capialzinho da roça, a gente ia lá no circo para ver. Irmão, no meio do negócio, a mulher virava gorila, irmão, né? Voava pela janela, todo mundo com medo, né? E aquilo era uma doideira. Aí não tinha internet, irmão. Não tinha internet. Aí vinha um mágico, e o mágico fazia sumir esse negócio aqui, ó. Nossa! Aí a gente vai acostumando. Fui no zoológico, vi o leão. Nossa, o leão! Gente, o leão! O leão é bonito demais. Aí peraí que eu vou ali tomar água. Aí voltei, vou lá ver o leão. Já vi o leão. Acabou. Uau! Hoje tem mágico que bota um cofre aqui, ó. Ele passa um pano assim, some o cofre. Quando você vê a primeira vez, uau! O leão, uau! O mar, uau! Meu marido, uau! 5 anos depois, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Não perca o uau. Eu vou ler de novo para te dar a oportunidade. Obrigado. Calma aí. Se pela transgressão de Adão a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo! Uau! Aleluia! Você não vai reinar pelas suas obras, você não vai reinar pelo seu comportamento, irmão. O seu comportamento vai mudar quando você entender que Jesus Cristo morreu por você. Você não vai reinar porque você lê Bíblia, porque você ora. Você vai reinar porque é o sacrifício de Jesus Cristo, porque você aceitou a provisão da graça, o dom da justiça. Como que alguém pode renunciar ao dom da justiça? É um presente que Deus está dando. Ele está falando assim, olha, cabra, você nasceu pecador, porque aquele camarada lá no Éden vacilou. Eu sei que você nasceu pecador, mas deixa eu te falar, tenho aqui um presente para você. Se você aceitar, a partir de agora você é justo. Tem gente que vai para o inferno, porque não quer crer nisso. Isso aqui não é igreja não, irmão. Pega a placa aqui e joga fora. Nós estamos lendo Bíblia. Nós estamos lendo Bíblia. Ah, não ensina isso por aí, não é problema meu. Nós vamos ligar o que a Bíblia está falando. Paulo afirma claramente que a justiça é um dom, é um presente, é uma dádiva. Não é um estágio de crescimento espiritual. Tem gente que acha que vai se tornar santo na igreja de acordo com que ele vai ficando velho. Vai ficando velho, vai ficando maduro. Irmão, velho sem Jesus é pecador do mesmo jeito. Ninguém vai ficando santo porque ficou velho, não. Você vê aquela velhinha lá, bonitinha. Nossa, é tão boa. Claro que ela não faz nada demais, não aguenta nem andar. Mas ela não é justa porque ela é velha, não, irmão. Tem nenhum velho aqui para dar notícia, né? Ah, velho justo é esse aí. Não tem, aqui não tem nenhum velho. Não pensa que o brasileiro acha porque ficou velho, ficou bom. Brasileiro acha que morreu, ficou bom. Nossa, era ruim, mas que Deus o leve. Vai levar para o quinto dos infernos.
Se morreu sem Cristo, vai morrer, vai na eternidade sem Jesus. Então, querido, você não se torna justo porque você leu, você se torna porque você aceitou. Eu não sei como é que as pessoas não querem aceitar. Gente, cadê o cronômetro aqui? Eu estou perdido. Não, ainda tem 10 minutos. Bota aí para mim. Estou encerrando, irmão. Você não vai ficando na igreja há muitos anos e vai ficando justo, não, irmão. Isso é uma posição que foi nos dada pela graça. Não é fruto, não é maturidade. Nossa, eu vou ficando tanto tempo que eu vou vindo nas orações, no culto, que eu vou ganhando maturidade, eu ganho fruto da justiça. Não, é presente. No primeiro dia que você aceita Jesus, não faz diferença de mim que está aqui há 40 anos. No primeiro dia que você aceitou Jesus, você se tornou justo, igualzinho a mim que está aqui há 40 anos. Não faz diferença nenhuma. Não há nada que você possa fazer para se tornar justo diante de Deus. Tem gente querendo ser justo com as suas obras. Não tem nada que você possa fazer para se tornar justo diante de Deus. Quando nós nascemos de novo, Deus coloca em nós o manto da justiça, como um presente, um dom destinado aos membros da família dele. Como isso pode acontecer, pastor? É simples. Jesus, ele era a justiça de Deus, certo? Jesus estava lá no céu com o Pai, ele era a justiça. E o homem, a expressão do pecado, da corrupção e da rebeldia. O homem não tinha como se achegar a Deus. Como que o homem ia se achegar a Deus sendo Deus santo? Então, Deus fez em Cristo o que a mente humana acha um absurdo. Ele tomou sobre si o pecado, a maldição do pecador, a fim de nos tornarmos santos e justos. Houve uma troca. Na cruz o Senhor Jesus tornou-se o que eu era. E o que eu era? Eu não era nada. Eu só tinha para oferecer a Deus os meus pecados. Eu só tinha para oferecer a Deus as minhas falhas. Na cruz Jesus tornou o que eu era, assumindo a minha culpa, se tornando pecador no meu lugar. Por que ele fez isso? Para que agora, pela fé nele, eu e você pudéssemos ser justiça de Deus. Isso é um dom. Hoje, quando você crê em Jesus e o aceita como Salvador, você recebe essa grande troca. Nós recebemos a justiça de Cristo porque Ele levou os nossos pecados. Nós podemos hoje chegar na presença de Deus sem nenhuma condenação, sem nenhum sentimento de culpa. Tem crente que quando erra, senta lá na última cadeira. Não é vocês aí não, tá, irmão? É porque vocês chegaram e não tinha mais lugar. Tem crente que quando peca durante a semana, não vem nem no culto. No dia da ceia, ele não ceia. Domingo tem ceia, tá, irmão? Amém? Ele nem ceia, porque ele acha que ele perdeu a posição de justo. Nós recebemos a posição de justo de Cristo, porque Ele levou os nossos pecados. Nós podemos hoje chegar à Sua presença, sem nenhuma condenação de culpa. Deixa eu te falar, como nós nunca tivéssemos pecado em nossas vidas. Não é só chegar perdoado, não. É completamente redimido, é completamente restaurado. Agora, toda vez que Deus olha para nós, irmão, aprenda isso, Ele vê Jesus. Toda vez que Deus olha para você, o manto de justiça de Cristo está sobre você. Ele não vê mais você, Ele vê Jesus. Assim como Ele olhou para a cruz e viu lá na cruz um pecador, eu e você, na pessoa de Jesus Cristo. Ele agora olha para o pecador redimido e olha para nós e nos vê como filhos agora. Filhos justificados. Éramos nós, com os nossos pecados e maldições, que estávamos em Jesus lá naquela cruz. Olha o preço que Jesus pagou, irmão. Olha o preço. Agora, para encerrar, aonde está o problema nisso tudo que eu estou falando aqui agora? Aonde está a dificuldade nisso tudo aqui agora? O problema agora é a falta da consciência da justiça. O grande problema é que a maioria dos crentes e pastores, apesar de terem sido salvos e justificados, desenvolveram uma consciência de pecador e não de justiça. Eles são tudo menos justos. Eles desenvolveram uma consciência de pecadores. Eles aceitam o que Adão fez, mas eles não aceitam o que Jesus fez.
Nós temos que entender que a justiça de Deus está em nós. Deus não nos vê mais no velho pecado de Adão, mas no novo homem em Cristo. Ele nos vê a justiça de Cristo, porque agora a justiça nos cobre. O problema é que agora nós achamos que Jesus Cristo morreu para nos salvar, mas que nós estamos aqui nessa terra vivendo, e você pergunta a maioria dos crentes se eles têm certeza de salvação. Sabe o que eles falam? Sabe? Não. Olha que loucura. Olha que loucura. O cara vem para a igreja, canta no louvor, prega, ajuda nas crianças, limpa prédio, fala que é crente, compra a camisa da igreja, ajuda no bazar, ajuda a fazer obra social, ajuda no som, vem todo domingo para a igreja, faz tudo. Aí você pergunta para ele assim: você tem certeza da sua salvação? Ele: não, sou pecador. É tudo que Jesus fez, não tem valor. Por quê? Porque a consciência dele é de pecador. Ele não foi ensinado que ele é justo, ele foi ensinado que ele é pecador. Então pare de ficar pensando o tempo todo como você é pecador, e comece a meditar no imenso dom da justiça que lhe foi lhe dado. Comece a meditar no que Cristo fez na sua vida. Pare de ficar vasculhando, procurando o pecado, e comece a receber a presença do Espírito Santo dentro de você. Queria chamar a equipe de louvor para subir aqui. Se você ficar procurando o pecado na sua vida, irmão, é isso que você vai encontrar. Comece a procurar na sua vida, comece a olhar o que Cristo fez por você, comece a olhar a posição que Deus te colocou como filho agora. Medite no favor imerecido de Deus. Todo mundo fala que graça é favor imerecido. Somos salvos pela graça, graça é favor imerecido. Ah, tá bom, mas até onde? Quando a pessoa está aqui dentro da igreja, fala assim: agora se vira, você tem que fazer isso, não é imerecido, mas aí a pessoa agora tem que merecer. Um evangelho maluco, um evangelho neurótico, um evangelho que as pontas não fecham. Vem como você está, que Jesus te ama. Aí você vai, depois que você está lá, agora toma aqui, irmão, faz esse monte de coisa aqui. Se você não fizer, você está em disciplina. Um evangelho neurótico que não fecha. Sabe por que tem muitas pessoas fora da igreja? Porque elas são inteligentes. Elas cansaram de ouvir uma balela que não fecha. Elas cansaram de ouvir um argumento que só faz sentido para os líderes, nunca para o povo. A obra de Cristo foi feita por todos. Medite no favor imerecido. A graça do favor imerecido, ela é para mim que sou pastor, é para você, é para todo mundo. Pare de ficar olhando para os seus méritos. Você foi feito justo em Cristo por causa da justiça que nos foi nos dada, não a nossa. Por causa da justiça de Cristo nós podemos entrar na presença de Deus. Não somos aceitos por Deus com base no nosso comportamento. Pare de pensar que é porque você, o seu comportamento vai mudar de acordo com o que você entendeu que Jesus fez por você. Você vai ver que a posição que Deus te colocou, o seu comportamento não condiz com ela. Então você vai mudar, sem você perceber, o Espírito Santo vai mudar isso em você. Mas quando você fica focado no seu comportamento, você esquece a posição que Cristo colocou você. E aí você começa a andar como pecador. Sabe, queridos, o sangue de Jesus foi derramado. Por isso o preço da redenção foi pago. Tem gente querendo pagar o que Jesus já pagou. Tem gente querendo pagar com as suas obras o que Cristo já pagou. Tem gente querendo pagar o que é impagável.
Homem nenhum pode mudar o que Adão fez. O sangue de Jesus Cristo foi derramado e o preço da redenção foi pago. O pecado foi julgado e a ira de Deus foi satisfeita. Quando o homem pecou, Deus falou assim: tem que morrer. As pessoas confundem o Deus do amor com o Deus da justiça. Elas falam assim: Deus é amor, no final nós estamos tudo resolvido. Sim, é verdade, Deus é amor. Mas deixa eu te falar para encerrar nessa noite, Ele também é justiça. Deus falou assim: a alma que pecar, morrerá. E o amor disse assim, Deus ficou num dilema terrível, irmão. Deus ficou num dilema terrível, Ele ficou lá no céu e olhou assim: eles pecaram, então todos vão ter que ir para o inferno. Mas eu amo tanto eles são minha criatura. A justiça dizia que eles tinham que morrer, mas o amor dizia que tinha que resgatar. Só que Deus não podia cobrir a sua justiça com o seu amor. Você pode ser um juiz, quando você estiver julgando um caso, e se o seu filho atropelou uma pessoa, isso é só uma hipótese, nunca vai acontecer. Se o seu filho atropelou uma pessoa, e ele estiver lá no tribunal, e você tiver que julgar o caso dele, você não vai poder julgar como pai, você vai ter que julgar como juiz. Mesmo que ele fale assim: poxa pai, você vai chegar para ele e vai perguntar assim: seu nome? Ele vai falar assim: Wesley. Você mora onde? Ele vai falar: pô pai, você sabe onde eu moro, você é meu pai. Ele falou assim: ó, lá na sua casa eu sou seu pai, mas aqui eu sou seu juiz. Você não vai poder julgar o seu filho como pai, você vai ter que julgar o seu filho como juiz. Era isso que Deus tinha que fazer. Ele disse que a alma que pecar morreria. Então, mesmo Ele nos amando como pai, a justiça dele disse que nós tínhamos que morrer. Alguém tinha que pagar pelo pecado. Para você entender o que Cristo veio fazer aqui. Cristo então falou assim: então peraí pai, eu vou cumprir a justiça. Alguém tem que morrer? Então eu morro por todos eles. No dia que Jesus fez isso, a justiça de Deus foi satisfeita. Não existe mais ira nenhuma. Toda a ira de Deus foi lançada em cima de Jesus naquela cruz. Todos os nossos pecados, todo o pecado do passado, do presente e do futuro, foi lançado sobre Jesus. Foi satisfeita. E agora o Pai só olha a gente com amor. E Ele fala assim: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, porque eu tenho algo preparado para vocês. Essas são as mensagens do Evangelho. Essa é a mensagem das boas novas. Tudo que passar disso é mentira. Eu quero encerrar com um versículo para você entender. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Pois todos pecaram, deixa só no 23. Pois todos pecaram, todos, e separados estão da glória de Deus. Irmão, esse texto foi escrito mais ou menos 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo escreveu esse texto. Que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Antes disso já existiu profetas, já existiu Moisés, já existiu a lei, já existiu tudo que tentou justificar o homem. Mas o resumo foi isso: todos pecaram. Ninguém consegue. Os 613 mandamentos, ninguém consegue obedecer. Todas as ordenanças, ninguém consegue obedecer. O resumo é o seguinte do juiz. O resumo do juiz, Deus julgando a causa. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Esse é o veredito da humanidade. Só que tem o verso 24 que diz assim: vamos ficar de pé, irmão. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós pecamos, mas aqueles que crê são justificados gratuitamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada que você possa fazer, você só possa crer no que Jesus Cristo fez. A redenção não tem nada a ver com você, com o que você faz, deixa de fazer. A redenção é por aquilo que Cristo fez por você. Aí você tem que sair dessa noite aqui pensando o seguinte: você vai sair daqui como hoje?
Como pecador ou como justo? Deixa eu só te avisar, no céu não entra pecador. Talvez agora, quando eu falei lá no começo, você não entendeu muito bem, mas agora fechou. No céu não entra pecador. Ou você morre justo para ir para o céu, ou você morre pecador e vai para o inferno. Deixa eu só te avisar, não tem purgatório, isso é mentira. Não, lá eu pago uns anozinhos lá e dou um jeitinho, né, dou a limpada lá na casa do capeta e ele... Deixa eu falar, não resolve. O homem está destinado a morrer uma vez só. Ou você sai daqui nessa noite justo, crendo no que Cristo fez na sua vida, ou você sai daqui do jeito que você entrou, pecador, se você entrou assim, e continua vivendo pecador. Continua dizendo que os seus pecados é normal. Eu fui na igreja domingo, mas eu ouvi tanta besteira daquele pastor. O que ele falou? Nem sei, é tanta bobeira, que ele chegou até a dizer que eles não são pecadores. Você vai achar uma centena de gente que vai fazer, sai desse lugar, hein? Isso é heresia mesmo. Olha a minha preocupação. Você vai sair daqui como hoje? Você vai aceitar o que Jesus Cristo fez? Quando a gente fala assim, a igreja também ensinou isso tudo errado e criou o maior problema. Irmão, você precisa aceitar Jesus. Aí o cara fala assim, esse cara é doido. Acho que tem alguém que não aceita Jesus. Vai chegar ali no boteco ali agora e fala assim, quem aqui gosta do diabo? Nem o bebo fala. Não, nós somos de Jesus e prega o evangelho para você, que a maioria é desviada. A igreja fala, você tem que aceitar Jesus. Eu sei que você ama Jesus, você não é besta, você não é bobo, mas você precisa entender o que Jesus veio fazer aqui. Volta para o versículo 23. Ele veio porque eu e você, volta para o 23, eu e você pecamos, estávamos separados de Deus. Ele veio aqui construir uma ponte, um caminho, e esse caminho é pela graça. Volta o 24. Esse caminho é pela graça. A redenção, a reconciliação é por aquilo que Cristo fez, e você agora crê nisso, aceita isso, e através disso a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar dentro da sua vida e você se torna filho de Deus. Não é filho de uma igreja, não, é filho de Deus. Você se torna justo, você começa a viver em vitória. Falei que esse era o último versículo, mas o último é Romanos 8:1. Acontece isso aqui com você, ó. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Vamos cantar um pouquinho. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, agradeça a Deus. Não poderei pagar o que você me fez. Se entregou na cruz por me amar. Aleluia! Não olhou pro meu pecado, não olhou pras minhas falhas, se importou com minha distância de ti, não olhou pra quem eu era. Mas se entregou por amor. Jesus se entregou porque me amou. Aleluia! Eu não podia pagar esse preço, mas Ele pagou.
maravilha, irmão. Com o seu sangue me deu acesso. Antes eu era o pecador, mas agora eu sou filho. Aleluia! Filho de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite. Não poderei pagar o que você me fez. É impagável, querido, é impagável. Ninguém pode. Se entregou na cruz por me amar. Não olhou pro meu pecado, não olhou pras minhas falhas, se importou com a distância de ti, não olhou pra quem eu era. Jesus está te convidando. Jesus está te convidando nessa noite. Mas se entregou por amor. Jesus se entregou porque me amou. Eu não podia pagar esse preço, mas Ele pagou. Com o seu sangue me deu acesso. Antes eu era o pecador, Mas agora, igreja, somos filhos. filho de Deus. Adore, adore o Senhor. Mas agora eu sou filho, filho de Deus. Mas agora eu sou filho, filho de Deus. Mas se entregou por amor. Jesus se entregou. Eu não podia pagar esse preço. É impagável, amado. Nós não temos como pagar esse preço com as nossas obras. Nós não temos como pagar o que Jesus fez. Só existe um caminho: é crer no que Jesus fez, receber o dom da justiça como um presente.